Obrigado pela mensagem. Esse é o nosso objetivo nessa terra. Cantarmos, adorarmos e falarmos da bondade que Deus tem por cada um de nós. Feliz sábado, igreja! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos anjos esteja com cada um aqui presente, amém? Amém. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Você escolheu este lugar para estar, mesmo com frio, né? Mesmo aí querendo ficar enroladinho na coberta, porque essa é a vontade, não é mesmo? Ficar enroladinho na coberta nesta manhã chuvosa, essa manhã fria, mas o Espírito nos aquece e nos expulsa da cama, joga a preguiça de lado, para a gente poder vir à casa de Deus, para juntos nós ouvirmos um pouquinho aquilo que Deus nos preparou para esta manhã, a mensagem que Deus tem para nós. Eu gosto muito de alguns personagens bíblicos, eu gosto de vários, mas existem alguns personagens que nos chamam mais atenção, que nos ajudam na nossa caminhada cristã.
Eu sei que você tem o seu personagem preferido. Se eu perguntar aqui, você vai falar pelo menos um que você gosta mais do que os outros, ou que você admira mais do que os outros. Eu gosto de vários personagens, mas existe um personagem que me chama bastante atenção, é Davi. Eu gosto muito da história de Davi, eu gosto de alguns aspectos específicos da história de Davi. Talvez não seja o meu personagem preferido, acima de alguns outros, mas é um personagem que eu admiro muito. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesta manhã a respeito de alguns aspectos da vida deste homem, que nos faz, pelo menos para mim, faz toda a diferença quando eu observo a minha vida como cristão. Mas antes de abrir a palavra de Deus, eu quero te convidar mais uma vez a falar com Ele. Feche seus olhos. Querido Pai, vamos abrir a Tua palavra mais uma vez. Abra nossa mente, abre o nosso coração, que possamos compreender a mensagem, mas além disso, que possamos tirar proveito para a nossa vida diária. Nos ajuda, nos capacita, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece a história de Davi? Eu vou tentar resumir um pouquinho dessa história, para que a gente possa chegar aqui no ponto central da mensagem. Davi, ele foi um grande rei, mas antes de ser um grande rei, ele passou por alguns apertos na vida, ele passou por algumas intempéries. Antes de Davi chegar ao trono, Davi sofreu. Imagina só, ele era um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai, cuidava do rebanho do seu pai, e de repente ele se vê ali como líder do exército de Saul. Algumas coisas aconteceram antes, mas eu quero focar aqui no momento em que Davi foi líder do exército em diante. Davi começou a ser aclamado, porque Davi, ele ia para as batalhas, ele vencia todas as batalhas ao qual ele participava. As pessoas ali, o povo, começou a olhar para Davi e enxergar em Davi um líder. E quando Davi entrava na cidade, quando voltava das batalhas, o povo começava a aclamar Davi, gritar o nome de Davi. E Davi começou então a crescer aos olhos do povo. De repente, o rei Saul começou a ficar com ciúmes. Só contextualizando. E os ciúmes do rei começou então a causar problemas para Davi. Davi então não podia mais seguir como líder do exército. Davi foi perseguido e de repente ele perdeu seu emprego, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu a sua casa, ele perdeu o seu amigo que era também um conselheiro para ele, ele perdeu a sua autoestima. E chegou um momento na vida de Davi em que ele não queria mais nem viver. Quando você olha 1 Samuel, no capítulo 22, aliás, no capítulo 21, finalzinho do capítulo 21 de 1 Samuel, você encontra aqui um homem que há pouco tempo era aclamado pela multidão. Você encontra este homem se fingindo de louco, se fingindo de doido, para não ser morto pelo rei. Quando você olha o finalzinho ali do verso 14, verso 15 do capítulo 21, você olha o rei Aquis olhando para Davi e enxergando Davi como um coitado. E dizendo assim: olha só, já tem louco suficiente aqui na minha terra, você vai colocar mais um louco para dentro da minha casa? Manda esse homem embora. Davi agora ele não tem mais segurança de morar na sua casa, porque ele era perseguido pelo rei. Davi não tinha mais o aconchego do seu amigo. Davi não podia mais viver entre os seus. Ele não podia mais viver nem entre os seus inimigos, porque lá, imagina só, Aquis era o rei de quem? Quem que Davi tinha matado há pouco tempo atrás? Um gigante? Como era o nome do gigante? Golias. Davi matou Golias. Golias vivia naquela terra. O rei Aquis era o rei de Golias. Ele não podia viver ali porque em algum momento alguém poderia querer se vingar de Davi. Então Davi, ele foge. Não podia ficar na sua terra. Não podia ficar na terra do inimigo. Então Davi, ele foge. E no próximo capítulo, capítulo 22 de 1 Samuel, o primeiro verso começa dizendo o seguinte: Davi retirou-se dali e foi se refugiar na caverna de Adulão. Primeira parte do verso. Davi foi se esconder no fundo de uma caverna.
porque era somente ali que ele se sentia um pouco mais seguro, talvez. Talvez ali foi um momento fundamental, o principal momento na vida de Davi. Não foi quando ele estava à frente da batalha, na guerra, vencendo as batalhas. Não foi quando ele estava conduzindo o trono. Foi ali, dentro da caverna, que Davi teve um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro. Davi escreveu vários salmos. E um dos salmos que Davi escreveu, e os especialistas, os estudiosos acreditam que ele escreveu enquanto estava dentro da caverna. Existem 3 salmos. O primeiro salmo, que os especialistas acreditam que foi quando Davi estava em profunda tristeza. Davi estava em um momento da sua vida em que ele estava depressivo. Davi estava em depressão, porque ele estava sendo perseguido. Ele só fez coisas boas, ele lutou pelo povo, e agora as pessoas queriam matá-lo, o rei queria matá-lo. Mandou pessoas para matar Davi. Davi não tinha segurança, ele não tinha alimento, ele não tinha com quem conversar. Ele não tinha nenhuma promessa de que as coisas iriam melhorar. Ele não tinha nada para se apegar. Então, ele escreve. Davi escreve. E no salmo que ele escreve, nós conseguimos entender um pouco a angústia que Davi estava passando. Acredita-se que esse salmo que Davi escreveu neste momento foi o salmo 142. Quando você olha para este salmo, você encontra Davi olhando para si mesmo, olhando para a tristeza e para a angústia que ele estava vivendo. Davi olha e diz assim: olha, eu clamo minha voz ao Senhor. E no contexto do salmo ele diz assim: Senhor, o negócio está ruim para o meu lado, está difícil para mim. Eu fiz coisas boas, mas as pessoas não estão enxergando isso e estão me perseguindo. Eu clamo a Ti e eu busco refúgio, Senhor, porque olha só, a minha situação não é boa. Eu estou no fundo de uma caverna, em outras palavras, Davi estava dizendo. Eu estou buscando, mas o meu espírito está esmoecendo. Ele está dizendo assim, ó, o meu espírito, ele está triste, porque eu não vejo solução para os meus problemas. Mas veja, Davi em nenhum momento ele critica ou ele joga a culpa em Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu estou numa situação e eu não sei o que fazer. Eu estou no fundo de uma caverna, estou sendo perseguido, as pessoas estão tentando me matar. Eu clamo a Ti, Senhor. Veja, nós falamos de fé, né? Nós falamos de fé. E na hora que nós estávamos falando aqui, eu fiquei pensando no sermão que eu ia fazer. E algumas coisas começaram a mudar, alguns tons, né? Imagina a fé de Davi. Mesmo com tudo acontecendo, ele entrando em um estado depressivo, ele não desconfiou de Deus. Ele estava triste pela sua situação, ele estava sofrendo pela sua situação, mas o clamor de Davi era para com Deus, dizendo: Senhor, olha para mim, me livra dos meus perseguidores. Olha para mim, Senhor, tira a minha alma do cárcere. Olha para mim, Senhor, porque eu estou dando graças a Ti. Mas olha só, eu estou vendo a justiça deste mundo totalmente contrária. Eu fiz coisas boas, mas em retribuição eu estou recebendo uma punição. Era assim que Davi se sentia, como um habitante de cavernas. Olha só o que ele diz: eu não conheço ninguém na terra que se interesse por mim. Para os especialistas, quando analisam esta fala de Davi, entende que Davi ele está em um estado de depressão aqui. A pressão psicológica que ele estava sofrendo era tão intensa que ele não conseguia enxergar a solução. Ele dizia assim: Senhor, ninguém gosta de mim, ninguém se interessa por mim. Olha só, todo mundo que eu poderia ter contato, me desabafar, fugiu. Ninguém quer chegar perto de mim. Davi era como se fosse uma bomba relógio ambulante. Estar perto de Davi era uma sentença de morte, porque o reino estava perseguindo Davi, não apenas o rei. Porque o rei, com todo o seu exército, determinou que Davi deveria morrer. Você consegue sentir a solidão de Davi ao ler essas palavras? Eu consigo imaginar
a solidão, a profundeza que Davi estava vivendo em sua alma. Não há meios como fugir, nada restou, nada. Em meio a tudo aquilo, Davi não perdeu a esperança e não perdeu os olhos, não desviou os olhos de Deus. Ele orava constantemente, ele buscava constantemente. Ele já tinha uma vida assim, porque ele já tinha sentido o poder de Deus na sua vida. Agora talvez Davi estivesse em um momento de dúvida, mas ele não dizia para Deus: olha, Senhor, eu não quero mais saber do Senhor. Pelo contrário, ele questionava sim. A fé de Davi o levava a questionar e dizer: Senhor, onde o Senhor está? Eu acredito, eu continuo acreditando. Mas parece que, ao invés de Deus ouvir a oração de Davi e tirar o conforto e colocar um conforto no coração dele, parece que Deus deu mais problemas para ele. Se você continuar lendo a segunda parte do verso 1, diz o seguinte: quando ouviram isso, os seus irmãos, toda a casa do seu pai, fez o quê? O que eles fizeram? Foram lá para a caverna com Davi. Mas espera aí, a família de Davi não estava nem aí para ele. Mas como assim, Edinho? Sim. Se você ler lá no começo da história de Davi, quando o profeta Samuel foi até a casa do pai dele, de Jessé, e foi ali perguntar para ele: chama os seus filhos, que dentre os seus filhos eu vou ungir um que será o próximo rei de Israel. O que eles fizeram? Trouxeram só os mais velhos, os mais fortes, os mais bonitos. Esqueceram de Davi, deixaram Davi lá. O profeta olhou e disse assim: ó, peraí, Deus está dizendo que não é nenhum desses. Você tem outro filho? É verdade, tem Davi, está lá cuidando das ovelhas. Davi era o menos importante da sua casa. Quando os seus irmãos estavam na guerra, e de repente surgiu o gigante Golias e começou a provocar o povo, todo mundo com medo, de repente Davi chega. Imagina só, Davi chegando com uma roupa normal, sem roupa de guerra, sem armadura, e dizendo assim: peraí, vocês estão deixando este gigante, esse incircunciso, zombar do povo de Deus, eu vou lá. O que os irmãos falaram? Vai Davi aí se exibir. Sai daqui, menino. Quem é você? Você nem é um guerreiro. Sai daqui, você vem aqui se amostrar. Basicamente o verso está dizendo isso. Você está vindo aqui para se achar, você está se achando. Sai daqui, Davi. A família de Davi não estava nem aí para ele. Mas de repente, Davi está no fundo de uma caverna. E vem toda a sua família. E vai lá para a caverna com ele. E como se não bastasse, se você ler o verso 2, começou a chegar um monte de gente na caverna. Davi estava pedindo para Deus confortar o seu coração, para tirar os problemas dele. E Deus manda mais 400 homens, além da sua família, manda mais 400 homens, cheios de problemas, para ir lá conversar com Davi. Davi foi levado a um ponto em que Deus pode começar realmente a moldá-lo. Davi, ele talvez, no seu conforto de líder do exército, de um general à frente da batalha, vencendo tudo, talvez a sua confiança estivesse um pouquinho demais. Sabe? Às vezes nós tomamos algumas rasteiras da vida. Nós questionamos a Deus. Brigamos com Deus às vezes. Dizemos: Senhor, mas eu faço tudo. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu prego, eu canto, eu dou estudo bíblico. E por que essas coisas estão acontecendo? Aí os problemas começam a surgir na nossa vida e nós não sabemos o porquê, questionamos a Deus. E por muitas vezes o abandonamos. Mas olha para Davi, ele não abandonou a Deus. Por mais que ele tenha conversado, questionado, suplicado, talvez até brigado com Deus, eu não sei. Mas ali no seu sofrimento, ele olha para Deus, ele começa a questionar. E o que Deus faz? Dá mais problema para Davi. Davi, ele fala sobre as suas necessidades. Ele está sozinho. Talvez na visão humana, nós olhamos e falamos assim: acabou. Perspectiva? Não tem mais. Se você sair daí, o rei vai te matar. Acabou.
Mas Deus olha e diz assim: olha, está na hora de redirecionar a sua vida. Está na hora de você começar a enxergar as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo. Está na hora de você enxergar o meu poder na sua vida. Olha, você destruiu isso ou aquilo. Sabe quando as coisas começam a dar errado na nossa vida? Sempre nós, como seres humanos, costumamos dizer assim: você fez alguma coisa errada para poder estar acontecendo isso. Deus não olha assim. Deus, ele diz assim: olha, esta é a oportunidade de você me enxergar de verdade. Aqui está ele, quebrantado, sem nenhum ponto de apoio, mas com o espírito moído, E algumas vezes, quando nós estamos dentro da caverna, nós não queremos falar com ninguém. Sabe quando você está no seu momento de tristeza, seu momento de angústia, e você quer ficar sozinho, quietinho no seu canto? Você e Deus, questionando a Deus, falando com Ele. Sabe, às vezes é nesse momento que Deus, ele quer mostrar o seu poder. Davi não queria ninguém por perto. Talvez porque Davi não estava se sentindo um ninguém. Talvez porque Davi ele não se sentisse, ele se sentia como se ele não valesse nada. Porque ele perdeu tudo. Então, se ele não servia para nada, como ele poderia ajudar alguém? Como Davi poderia ajudar alguém? Como Davi poderia acolher os seus parentes? Como Davi poderia acolher aquela multidão que chegou ali dentro da caverna junto com ele? Ajuntaram-se 400 homens, mais a sua família. Davi tinha ali uma pequena multidão com ele dentro da caverna. Que grupo, hein? O verso diz o seguinte: existiam pessoas ali que estavam em aperto. Se juntaram a ele, e o termo hebreu aqui significa não apenas aperto, mas pessoas que estavam em dificuldade. Pessoas que tinham dificuldade, estavam sob pressão, estavam debaixo de um estresse muito grande. Então, pessoas que estavam estressadas foram lá para dentro da caverna com Davi. Segundo, pessoas que estavam endividadas, pessoas que tinham pego, e aqui o termo hebraico, ele refere a pessoas que tinham pego dinheiro a juros, ou seja, pessoas que tinham pego dinheiro com agiota, talvez, e essas pessoas não tinham condições de pagar, e agora estavam fugindo. De alguma forma, não se sabe como, humanamente falando. Se Davi estava fugindo, ele estava escondido. E ele estava escondido, ele foi sozinho para dentro da caverna. E de repente as pessoas começaram a chegar lá. Pessoas que estavam sob estresse, pessoas que estavam endividadas, devendo na praça, e pessoas que estavam fugindo porque senão eram mortas. E o terceiro, característica de pessoas que foram para lá: amarguradas de espírito. E aqui o termo hebraico para isso significa estar com a alma atormentada. Ou seja, pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam passando por angústia. Olha que grupo. Quando eu olho assim, a grosso modo para isso, eu falo assim: peraí, Senhor, o que o Senhor está fazendo com Davi? Davi está triste, passando por problemas, vai se esconder numa caverna e de repente, ao invés de dar um alívio para ele, o Senhor manda um monte de problemas para ele. O Senhor manda pessoas depressivas, reclamonas, e quem está estressado não é uma pessoa calma, não é. Se você conhece alguém que está estressado, alguém que está angustiado, é bom ficar do lado de alguém angustiado, estressado? Não, é uma pessoa que vai reclamar o tempo todo, que nada está bom para ela. A pessoa que está fugindo, ela está o tempo todo ali tensa, com medo. Então Deus mandou um grupo complicado, mandou para Davi, lá para dentro da caverna. Quando eu olho e falo: meu Deus, o que o Senhor está fazendo com esse homem? Se fosse comigo, eu falo: Senhor, peraí, eu vou sair daqui, eu vou para outra caverna, eu vou me esconder em outro lugar. Imagina só, eu já tenho problemas suficientes, eu vou lidar com o problema de mais 400 pessoas. Eu já estou em depressão, eu vou ter que cuidar de outra pessoa em depressão. Eu estou fugindo e agora mais um monte de fugitivo vem para cá se esconder comigo. Eu quero paz, Senhor, eu quero paz no meu coração.
O que significava tudo isso? Naquela época, a terra estava sofrendo com um rei tirano. Saul era um rei tirano. Era um rei que abandonou a Deus. Era um rei que não seguia os princípios. E a terra sofria por causa da tirania de um homem que abandonou a Deus. O povo estava sofrendo. E de repente, Davi, ele já se sentia bastante angustiado. E Deus deu uma oportunidade para ele. Sabe, quando os problemas começam a surgir na nossa vida, nós temos uma oportunidade que Deus nos dá. Enfrentar o problema, lidar com ele da forma como Deus quer que nós lidemos. Ou então abandonar o problema e fugir para outro. Deixa esse problema de lado. Não tem solução. E se não tem solução, acabou. Existe uma frase que eu ouço, às vezes, alguns colegas de trabalho dizer: o que não tem solução, solucionado está. Se o seu problema não tem solução, então está solucionado, não tem o que fazer. Será que você já conversou com Deus a respeito? Já colocou nas mãos de Deus? Já orou de forma intensa, com a fé que nós estudamos durante essa semana na lição da Escola Sabatina? Aquela caverna não era mais um refúgio para Davi. Entenda, não era mais um refúgio para Davi. A caverna mal cheirosa, úmida, ela se tornou a partir daquele momento um campo de treinamento. Porque Davi tinha nas mãos a oportunidade de transformar um povo totalmente desgraçado, entende? Em um povo guerreiro. Aquilo dali era uma oportunidade que Davi tinha nas suas mãos. Se você continuar lendo a história de Davi, você vai entender que aqueles 400 homens que foram para dentro da caverna totalmente destruídos, Davi deu disciplina a eles. Davi entendeu que era o propósito de Deus na vida dele conduzir aqueles homens, trabalhar com aqueles homens, fazer com que eles tivessem um propósito de vida. Davi foi o escolhido. Mais tarde, aqueles homens se chamaram os valentes de Davi. Você consegue imaginar isso? Quando você olha para o começo da história e vê Davi escondido no fundo de uma caverna e mais uma multidão de pessoas com problemas invadem aquela caverna para se abrigar também, Davi começa a treiná-los. Eles não eram soldados, eles não eram guerreiros, eram pais de família, eram pessoas comuns na sociedade. De repente, aquele grupo heterogêneo se transforma nos mais poderosos homens de guerra daquela nação. Sabe o que é isso? Davi modificou completamente a vida deles. Ele colocou, incutiu neles ordem, disciplina, caráter e direção. Sabe o que é isso? Discipulado. Discipulado. Quando você olha para alguém, e muitas vezes nós julgamos, quando nós olhamos para alguém, e essa pessoa, ela não tem a mesma formação que você tem, não tem as mesmas habilidades que você tem. Talvez a pessoa não saiba orar, não saiba pregar, não saiba cantar, não saiba falar, não saiba se expressar. Às vezes nós desprezamos porque achamos que ela não tem nenhum tipo de capacidade. Mas quando eu olho para a história de Davi, o que Davi fez com aquele grupo cheio de problemas, eu consigo enxergar, eu consigo ver que Deus atuando na vida, Ele transforma. Então Ele pode fazer isso por qualquer pessoa, basta crer. E sabe, às vezes o Davi sou eu, o Davi é você, e está escondido dentro de uma caverna dos seus problemas. Ou talvez você está à frente do exército, mas se preocupando apenas com o exército. Aquele exército vencedor que você tem. Talvez existe um pai de família que está endividado e que precisa da sua ajuda. Talvez exista alguém que está em depressão e que precisa da sua ajuda. Não apenas os seus soldados para a batalha, mas aquele também pode ser um soldado. Mas antes de ser um soldado, talvez esteja escondido dentro da caverna. E eu preciso resgatar.
Davi teve de descer derrotado até o fundo do poço. Talvez se Davi continuasse como líder do exército apenas, ganhando todas as batalhas, ele não tivesse o encontro com Deus que ele teve dentro daquela caverna. Talvez ele não tivesse a oportunidade de transformar a vida de tantas pessoas como ele teve. Esse foi um ponto crítico na vida de Davi, em que ele tomou a decisão mais crucial da sua vida. Ele aceitaria a sua situação e faria o melhor dela, aquela situação presente, e transformaria ela no melhor. Ou então, ele continuaria escondido dentro da caverna. Ele poderia ser mais um que estava passando por problemas. Apenas mais um. Sentado, deitado no seu canto, fingindo que aquelas pessoas nem estavam ali. Ou então fugindo para outra de tantas cavernas que tinha. Ele poderia ter feito. Mas Davi, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Dentro da caverna, entenda, dentro da caverna, todos são iguais. E às vezes Deus nos coloca dentro da caverna para entendermos a situação do outro. Dentro da caverna, todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor que o outro. Escuta, ali dentro, ninguém estava preocupado com o problema do outro. Ninguém estava apontando o dedo e dizendo assim: olha, você está devendo mais do que eu. Não, estavam todos fugindo. Estavam todos no mesmo barco, no mesmo problema. Davi tornou-se ali para eles uma espécie de Robin Hood, para quem conhece a história. Ele estava ali treinando, capacitando, preparando aqueles homens, escondido. Israel jamais veria outro rei como Davi. Nós já lemos o Salmo 142. Agora, existem mais 2 salmos. Eu mencionei aqui de 3 salmos. Existem mais 2 que Davi escreveu. E o próximo salmo que ele escreveu, acredita-se que foi o 57. Davi escreveu o primeiro salmo, enquanto ele estava angustiado, fugindo. E o próximo salmo, se você ler até o título, diz, o capítulo 57. Ele lá, no meio do processo, Davi dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 57. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas o meu abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. No verso 1 ao 3, ele está dizendo isso. Olha, eu confio em ti, Senhor. Eu estou colocando nas tuas mãos. Eu confio em ti. Neste ponto, Davi está de joelhos. E aqui, Davi, no primeiro salmo, Davi está olhando para ele mesmo. Neste segundo, Davi está olhando para o alto e está dizendo assim: Senhor, eu confio em ti. Eu deposito em ti a minha esperança. E o verso 4 diz assim: acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lança e flecha são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Quando eu olho, eu consigo enxergar a angústia de Davi. Ele dizendo: Senhor, em volta de mim existem pessoas que querem me derrubar, que querem me matar. Tem misericórdia de mim. E aí eu começo a entender a angústia. Davi, ele olha para Deus, mesmo em meio à angústia. Para quem você está olhando? Talvez a angústia esteja durando tempo demais. Talvez a angústia esteja já enraizado na sua vida. Talvez você esteja sofrendo por tanto tempo, e por tanto tempo você está dentro da caverna, que você só consegue enxergar a escuridão. Mas se Deus permitiu que você e eu, por algum motivo, por algum momento, estivéssemos no fundo da caverna, no fundo do poço, é porque Ele quer que você olhe para cima. E quando você está no fundo do poço, não existe outro lugar para você olhar. Para qualquer lado que você olhe, ou você enxerga a lama do fundo ou a parede, só existe um lugar para olhar para cima. Talvez Deus ele ainda vai permitir que você chegue lá no fundo, porque talvez você não consiga ainda olhar para cima.
E somente quando você aprender a olhar para cima, é que você vai enxergar a Deus de verdade, de fato. Davi, ele olhou para cima, ele contemplou a Deus, ainda mais. Não é à toa que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque Davi, em sua angústia, ele conseguiu enxergar a Deus de verdade, enxergar de fato. Talvez na minha vida eu ainda precise olhar com mais intensidade para cima, com mais intensidade para Deus. As pessoas, elas precisam deixar de ser estranhas para nós. Quando Deus coloca lá no fundo do poço pessoas do nosso lado, pessoas junto com a gente, Ele está dizendo assim: olha, você ainda está olhando para você mesmo. Além de você olhar para Deus, Deus, Ele quer que você enxergue aquilo que você pode fazer por Ele. Davi, ele transformou a vida daquelas pessoas. Ficamos sabendo mais tarde que aqueles homens que Davi treinou, eles se tornaram exímios em uso de espada, de arco, de flecha, de lança. Eles haviam evidentemente praticado. E não existe lição de discipulado maior do que essa. É você, junto com alguém, ensinar, mostrar como é. Eu imagino que Davi não apenas ensinou para aqueles homens como usar uma espada, como usar um arco e flecha, como usar uma lança, mas também ensinou para aqueles homens como confiar em Deus, como dedicar a sua vida a Deus. E eu posso ver isso no próximo capítulo que ele escreveu, capítulo 34, aliás, de Salmos capítulo 34, e aqui quando eu começo a ler alguns versos, eu vejo Davi olhando para aquele povo dizendo assim: olha, Davi, ao ver os seus homens em marcha, usando a espada, e agora eu estou falando de tempos depois, eles não estavam mais em cavernas, eles usando espadas de forma habilidosa, aqueles homens que antes eram desprezados pela sociedade e agora eram respeitados porque eram exímios lutadores, guerreiros. Davi, ele em nenhum momento, ele olhou para si mesmo dizendo assim: olha só o que eu fiz, você viu só? Viu o que eu fiz? Treinei essa galera aí, ó. São lutadores agora. Não, olha o que Davi, ele diz: engrandecei ao Senhor, verso 2, engrandecei ao Senhor comigo, e todos a um lhe exaltemos o nome. Davi está dizendo para aquelas pessoas: olha só, louve a Deus comigo, porque o que nós estamos vivendo hoje é graças a Deus. Davi volta os olhos daquele povo para Deus e não para ele. Ele continua dizendo assim, Davi, ele diz: busque ao Senhor, porque Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. Davi, ele não quer o mérito, ele não chama a atenção para ele mesmo. Davi diz assim: olha, se hoje vocês são guerreiros, é porque Deus permitiu. Mas Davi foi um instrumento fundamental na preparação daquele povo. Entenda, você pode ser e você será um instrumento, se você permitir, um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Pessoas que talvez estejam vivendo de uma forma totalmente afundada na lama do pecado. Pessoas que talvez estejam vivendo totalmente escondidas no fundo de cavernas desta vida. No verso 8, Davi diz aos preocupados, ele diz assim: olha, se você está preocupado entre o povo, ele consola. Ele diz assim: ó, provai e vede, verso 8, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E Davi continua dizendo no verso 9, para aqueles que têm dúvidas, ele diz o seguinte: temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Que diferença de postura de um homem que há um tempo atrás estava dizendo: Senhor, ninguém gosta de mim, ninguém quer estar perto de mim. Agora Davi olha, enxerga o poder de Deus na vida dele e diz assim: olha, Deus ele conforta porque ele me confortou. Deus ele prepara porque ele me preparou.
Se você está descontente, Deus diz lá no verso 10: aos leãozinhos sofrem necessidade. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam ao Senhor, vai ter o quê? Nada vai faltar. Que confiança de um homem que estava sendo perseguido há pouco tempo. Agora, ele dá uma lição resumida para todo o grupo e que serve para nós também. Ele diz assim, olha, muitas são as aflições, verso 19, do justo. Mas o Senhor o quê? De todas, de todas. Muitas são as aflições. Não espere que a sua vida de cristão seja mil maravilhas o tempo todo. Não é isso, Deus nunca prometeu. Mas a fé que nós exercemos, assim como Davi exerceu, ela deve ser uma fé sólida, uma fé crescente, que mesmo em meio à tribulação, acreditemos nisso. Olha, o justo vai passar por diversos problemas, mas não se esqueça, Deus, Ele nos livra de todas. Quando nós adquirimos essa confiança, ela só vai crescer, porque nós não vamos nos baixar a cabeça, nós não vamos nos debruçar na tristeza, nós vamos nos debruçar na esperança de que tudo vai acabar. Eu quero convidar aqui as meninas, elas vão cantar uma música, e esta música ela fala sobre talvez o momento que você esteja vivendo e que você precisa confiar em Deus. Hoje, talvez seja o momento de quebrar o seu silêncio, ouvir a voz de Deus falando com você. Porque em meio aos problemas da vida, nós temos a tendência de esquecer ou talvez de não ouvir a voz de Deus. Ouça. Ao ouvir esta música, se no seu coração o desejo é falar com Deus das suas angústias, ouvir a voz dele e pedir para que ele transforme você, para que através de você vidas possam ser transformadas e você possa ficar de pé.
fale sobre tudo, sobre todos, mas nunca deixe de falar com Ele. De que Jesus, Ele ouve a sua oração, ela possa se fortalecer a cada dia. Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado porque nos ouve, obrigado porque nunca nos abandona. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, a sua promessa, ela é real e nós confiamos nela. Entregamos mais uma vez, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Nos tire do fundo da caverna, nos coloque em um lugar de destaque, mas para a honra e glória do teu santo nome e não para o nosso bem-estar. Nos ajude, ó Pai, a fazermos, a tudo o que fazermos, colocarmos o Senhor em primeiro lugar. A orarmos, que a nossa confiança, que a nossa fé, ela possa crescer a cada dia mais e que nós possamos enxergar o Senhor nas mansões do céu, voltando nas nuvens para nos levar para morar eternamente contigo. Nós queremos levar pessoas conosco. Nos ajude a ser um agente transformador de vidas. E assim como Davi transformou a vida daqueles 400 homens, e não apenas deles, mas de muitos outros, que o Senhor possa nos ajudar a transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, mas não transformar a nossa maneira, transformar para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda, nos capacita. Em nome de Jesus.